Pessoal, bom, esse aqui é o terceiro vídeo da série de 3 que eu tinha ficado de fazer sobre o terrorismo, né? Eu já fiz o 1 e o 2, quem não assistiu assiste, que eu vou deixar aqui na descrição. No segundo vídeo a gente termina falando dos ataques às duas embaixadas americanas, né, em 1998. Então a gente está ainda nesse período no século XX, e a partir do século XXI é o que a gente vai conversar agora. Bom, em 2001, como todo mundo já ouviu falar alguma vez, houve os ataques aí às Torres Gêmeas, né, ao World Trade Center em Nova York, ação atribuída à Al-Qaeda e assumida por ela, e o que dá start aí à guerra contra o terror que os Estados Unidos empreendeu a partir daí, né? Guerra contra o terror, mas que, como nunca, fomentou, né, as ações de terror de Estado contra grupos e populações, né? Então, os Estados Unidos, de combate ao terror, ele acabou por instigar nações a agir igual e caçar os seus próprios terroristas, né? Então acabou que o próprio fato dos Estados Unidos empreender essa guerra, ele fomentou o acontecimento tanto do terrorismo como do terror de Estado que teoricamente estaria combatendo algum grupo terrorista. Então, de 2001, após o ataque às Torres Gêmeas, a Al-Qaeda promove vários ataques, né, no mundo todo, na Arábia Saudita, Egito, Iêmen, na Espanha. Então, várias vezes o mesmo país, com mais de 1, 2 ataques, 3 ataques. Até 2011, quando intensifica a ação no Iraque, em relação ao que depois, né, acaba desembocando na Primavera Árabe e tudo. E ali acontece o surgimento do Estado Islâmico, né, que já tenta radicalizar ainda mais, né? E todos esses grupos, eles são fortemente influenciados pelo Said Qutb, que é aquele cara que eu falo lá no grupo, no vídeo 2, né? Então as ideias de Said Qutb estão presentes em todas as ações da Al-Qaeda, na base ideológica da Al-Qaeda, e então obviamente ao Estado Islâmico também. Então a gente conhece as ações do Estado Islâmico, né? Embora hoje se enfraqueceu bastante, a gente sabe que o Estado Islâmico é realmente o último grande grupo extremista, né? E talvez pela sua intensidade de ações é que causou ele próprio sua derrocada, né? Lá na Síria principalmente, tal, e com os Estados Unidos também agindo bastante para os dois lados, tanto a favor quanto contra. Então, um en passant aqui, em 2002 surge o Boko Haram, que é um grupo fundamentalista também que tem uma ação mais localizada na África, na Nigéria, que entende que o cristianismo é o maior problema, né? Então, e que a mulher é um problema na base, né, da fé, que a mulher estaria sendo contaminada. Então, inclusive, eles sequestram muitas mulheres e tentam fazer a mulher novamente dentro do seu dogmatismo. Então o Boko Haram tem as mesmas situações, impõe as mesmas situações, mas de uma forma mais localizada. Bom, o ponto central aqui desse vídeo é falar sobre o maior fomentador do terrorismo no século XXI, né? Mas que há muito tempo participa de ações terroristas de várias formas, né? Que é os Estados Unidos da América. Quando lá no vídeo 2 eu falei sobre aquela união que houve entre Said Qutb e o Gamal Abdel Nasser, que era aquele nacionalista laico que faz a deposição do rei Farouk no Egito, juntamente com Said Qutb, que depois ele oprime Said Qutb por ser um nacionalista. Mas juntamente com esses dois, principalmente com Said Qutb, estava a CIA. Então a CIA tinha um gerenciamento de ações ali naquele momento, né? Então tem esse terceiro componente aí que promovem lá a queda de um rei, né? Isso, obviamente, que por questões de geopolítica e de dominação e de controle, né? Principalmente controle econômico, o controle da mentalidade, né? Da memória, né? Então os Estados Unidos, ele não existe, a gente não pode afirmar que os Estados Unidos vai em algum lugar para roubar o petróleo, por exemplo. O petróleo eles fabricam, eles têm.
o controle sobre o petróleo no sentido de dominação, de regiões dominadas por se controlar o que acontece com o petróleo. Então é o poder que ele traz, né, em relação à política, em relação à dominação, à imposição ideológica, que importa para os Estados Unidos, não é o óleo em si, né? Então os Estados Unidos esteve em todos os golpes aqui na década de 60 na América Latina, né? Então, teve na Argentina, no Brasil, Paraguai, no Chile, né, com Allende. Allende, como todo mundo sabe, escolheu morrer, né? E nisso aí os Estados Unidos estavam em todas, né? Na Tempestade no Deserto, em 90, os Estados Unidos, teoricamente, que já tinha apoiado Saddam Hussein na guerra Irã-Iraque, armando ele em 79 e 80, ele entra contra, obviamente, né? E ali nasce, na verdade, o grande ódio da Al-Qaeda pelos Estados Unidos, né? E depois do 11 de setembro, das Torres Gêmeas, né? Todos os países, como até a Rússia, inclusive, começaram a usar desse expediente de combater o terror para combater grupos específicos que lutavam por alguma causa ali, sendo ela válida ou não, gloriosa ou não, né? Então os Estados Unidos, ele está em todos os golpes que a gente tem ultimamente ouvido falar. Qualquer estudante que estudou ciência política ou história ou qualquer ciência humana que toque nesses assuntos vai em algum momento fazer alguma leitura que encontra os Estados Unidos como participante importante de ações de queda de governo, de intervenções em governos, né, como agora está acontecendo aqui na Venezuela. Isso eu não estou dizendo que a Venezuela, que o Maduro é algum exemplo, né, mas a intervenção na soberania da Venezuela é uma questão de imposição que lembra bastante a doutrina Monroe, né, que é um povo, um país que entende que ele deve predominar sobre as Américas, né, a qualquer custo, e de toda forma essas ações sempre terminam por impor as vontades americanas àquele determinado país e aí aquela determinada cultura, e isso talvez é o ponto central que faz os terroristas odiarem tanto os Estados Unidos, né, a questão da cultura, né? Então hoje a gente sabe que, passando por democrata, republicano, todos eles fizeram alguma ação de terror, de Estado, alguma ação escusa no sentido da relação internacional, na relação política, né, como a espionagem aí, né, Estados Unidos com o Brasil, o mundo inteiro, que vazou aí pelo Wikileaks, pelo Edward Snowden, né? Então, quando a gente for conversar qualquer coisa, quando você e amigo for conversar com alguém sobre terrorismo, não esquece que sempre por trás de uma ação de terror no mundo hoje, de alguma forma, e infelizmente sempre pela tangente negativa, está os Estados Unidos da América, né? Mesmo todo o poderio que eles têm bélico, econômico, eles procuram pela dominação no lugar da mediação e da imposição de coisas de forma que convença as pessoas e não que subjugue as posições e até mesmo soberania de estados nacionais, né? Então eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito, né? Se concordam, não concordam, se concordam por quê, se não concordam por quê também, né? Pra gente trocar uma ideia sobre isso aí. E peço para vocês curtirem o vídeo, comentar, compartilhem o vídeo que é bacana, se inscreve no canal, que em breve eu tô de volta. Aquele abraço aí, galera, até mais.